Então, boa noite a todos, pessoal. Pessoal, né? Seja bem-vindo aí para mais uma aula dos investigadores. Vamos dar continuidade, então, à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Hoje nós temos para expor os capítulos 9 e capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Se der tempo, a gente vai expor até o final de tudo, senão a gente deixa aquelas partes para a próxima aula, né? Então, na última aula, nós começamos a exposição do capítulo 9, dos versículos 1 até o 8, né? Na verdade, de 1 até o 8, onde a gente falou sobre a cura do paralítico no episódio de Mateus 9. Então, para dar prosseguimento a essa exposição, dos versículos 9 até os versículos 17, o irmão Luciano vai estar fazendo, então, a exposição desses versículos, do 9 ao 17. Depois, a irmã Luana vai estar fazendo do 18 ao 26 e a Fernanda do 27 ao 34, assim finalizando a exposição do capítulo 9. Mas, antes de tudo, nós vamos orar, vamos fazer uma oração para iniciar nossa aula de hoje. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Te pedimos, Deus, o perdão de nossos pecados, de nossas faltas e transgressões, e queremos que o Senhor se faça presente nesse estudo, examinando as Escrituras como o Senhor nos ordena. Faz com que nós possamos te conhecer mais e mais e ser melhores cristãos à imagem do teu Filho Jesus. Abençoa a todos que essa aula alcançar. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, vou passar a palavra agora para o irmão Luciano, para ele vai estar fazendo a exposição então de Mateus 9, dos versículos 9 até o 17. Amém. A paz perfeita de Jesus a todos. Estão escutando? Sim. Amém. Estão escutando, né? Amém. Vamos ler aqui, conforme foi designado aí pelo nosso professor. E eu vou ler aqui essa passagem aqui de Mateus 9, do 9 até o 17, né? Começando aqui pelo versículo 9, onde tem assim a vocação de Mateus, né? E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No livro de Marcos, né, essa mesma passagem cita ele como Levi, que era o antigo nome dele, né, depois. E, iniciando aqui, dando continuação aqui no versículo 10, diz assim: e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. E lhe, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. É uma passagem muito, muito bonita, muito chamativa assim, para o nosso meio, essa passagem da vocação de Mateus, né? Que Mateus era um homem que ele vivia numa recebedoria, né? Que é uma repartição pública que recolhe impostos ou taxas, né? E a gente sabe que Mateus não era uma pessoa muito bem vista e querida pelos judeus, porque ele cobrava imposto exatamente dos judeus, né? Então, ele não era uma pessoa muito bem vista e bem vista pela sociedade.
E o interessante também que Mateus ele é chamado de Levi, como eu já falei, era filho de Alfeu, né? E o nome Mateus significa presente de Deus ou dom de Deus, né? E duas coisas que chamam a atenção também na passagem é a devoção e a humildade de Mateus. Estão escutando direitinho? Estão vendo aí direitinho aí? Que aqui saiu aqui a... Amém? Estão dando para escutar direitinho. E o seguiu, né? E possivelmente a casa onde eles chegaram, né, que fizeram ali aquele banquete onde eles estavam comendo, uns falam que possivelmente poderia ser a casa de Mateus, outros falam que poderia ter sido outra casa, né? Isso aí fica uma dúvida entre os historiadores. Mas a palavra diz assim: e estando ele em casa, né, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Amém. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Para os fariseus, aquilo ali era como se fosse uma blasfêmia, né? Que o Jesus não poderia ali se misturar junto com os publicanos e pecadores. É interessante que eles falam como se ele não fosse pecadores também, né? E isso a gente acontece muito também nos dias de hoje, né? Onde muitas pessoas muitas vezes olham para o próximo com um olhar de inferioridade, totalmente inferior, e às vezes não olha para si mesmo, sabendo que nós somos iguais, né? Nós somos igual um para com o outro, porque para Deus, a palavra de Deus diz que todos pecaram, né? Então, eles também necessitavam do médico, que era Jesus. Ele necessitava da salvação, mas nos olhos dele, eles se achavam que ele não precisava, né? E que só os publicanos eles eram pecadores, e os fariseus se achavam, né, dono da verdade. E a resposta que Jesus dá, quando ele ouviu, ele disse, né, não necessita de médicos são, mas sim os doentes, né? E a gente aprende, né, que Jesus ele é o nosso médico. Todos aqueles que vai a Cristo, né, e segue a sua receita, né, com certeza há de ficar sã, há de ser curado tanto, né, do pecado como da enfermidade. Porque o Salmo 113, ele diz assim, é ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. É esse médico, Jesus Cristo, né, aonde nós, né, necessitamos desse médico que se chama Jesus. E Jesus disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E é o que Jesus sempre tem nos ensinado, não é? O ministério de Jesus foi esse, chamar pecadores ao arrependimento, e a ordem do mestre para nós foi essa, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra, né? É exatamente isso, a palavra, né, da salvação, para trazer os pecadores ao arrependimento. Então, assim, o que me chama muita atenção nessa passagem é isso, é a chamada de Mateus, onde muitos dos próprios discípulos de Jesus, né, eles tiveram assim uma desavença entre eles também, alguns não aceitavam o chamado de Mateus, porque Mateus era publicano, mas Jesus ele veio para quebrar essa
podemos dizer assim, diferença, não é? E Jesus, ele disse assim, vinde a mim, todos vós. Então, Jesus nos ensina que não existe de todas as nações, de todo tipo de povos e línguas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, aprendemos muito com o mestre nessa passagem da vocação de Mateus, né? Que é uma passagem muito linda, a qual depois ele vê o livro escrito pelo seu próprio nome, né? E no capítulo 14, nós vemos aqui o jejum, né? Que fala do jejum. O 14 fala assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Desvirão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar, né? Os discípulos de João, eles questionaram Jesus sobre luz. Mostra que a tristeza está associada ao jejum e que os convidados do casamento não poderão estar tristes enquanto o noivo estiver presente. O noivo é Jesus. Ele afirma que os convidados jejuarão quando o noivo fosse tirado da presença deles. Mas agora, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo dele, que é compartilhado com Deus Pai, vive presente em nós. Ou seja, né? Jesus não foi tirado de nós. Seu Espírito permanece presente. Podemos então estar tristes enquanto o Espírito de Jesus, o noivo, estiver presente em nós, né? Então, assim, a gente aprende aqui que a gente nunca pode estar triste enquanto o noivo, o Espírito Santo de Deus, ele estiver em nós. E aqui a gente vê a resposta aqui que Deus, Jesus dá ao discípulo de João, porque eles questionaram porque os discípulos não estavam jejuando, não é? Ele estava ali numa festa, e o noivo falou que, como eles eram convidados ao casamento, eles não poderiam estar tristes, os convidados não poderiam estar tristes, né? E a respeito dos odres velhos e vinho novo, né? Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Odres, né? A gente aprendeu aqui que odres era uma vasilha feita com couro inteiro de animal, o odre, né? Ele era feito do couro do animal e servia para guardar ou transportar líquidos, né? Em Josué 9:13 a gente vê muito bem essa passagem falando sobre a respeito de odres, né? E como era feito. O odres ainda novo tinha a capacidade de esticar, Ele novo tinha a capacidade de esticar. E era flexível, capaz de suportar a pressão dos gases formados pela fermentação do vinho. Quando novo. Quando velho,
o couro torna-se rígido, inflexível, incapaz de suportar o vinho novo, ardendo apenas armazenar um vinho já velho. O que quer dizer com isso? Não se põe vinho novo em odres velhos, ou seja, não podemos colocar uma nova maneira de pensar em alguém que já supostamente não terá capacidade para processar ou aceitar essa ideia, A pessoa, ela com certeza, ela vai ficar um pouco irada, vamos dizer assim, né? Quer romper até as ligações, às vezes, achando a pessoa chata, né? E não compreende o que foi passado, né? E assim termina despedaçando todo o vinho novo, como está escrito lá em João, capítulo 16, versículo 12, 1 Coríntios 3, do 1 ao 2. Aí diz assim, imagine alguém que há anos pratica uma determinada doutrina, que você sabe que tem ligação nenhuma com o novo evangelho. Essa pessoa é um odre velho, o significado dela é como odre velho, rígida, inflexível. E não podemos tentar mostrar a ela o quão errado isso é, ou o quão depressa ela deve se afastar de tal prática religiosa. Ela não irá resistir ao vinho novo, de uma maneira logo assim, vai se ter aquele impacto, né? Então, devemos ser sábios, né? E a gente ir ali aos poucos, né? Misturando aos pouquinhos a nova palavra, a palavra de Deus, tendo paciência, e Deus nos aperfeiçoará para a gente dar, né? Como está escrito em Ezequiel, do 11 ao do 20, ou seja, logo de imediato, né, quando a gente aceita Jesus, tipo assim, vou fazer aqui uma análise, quando a gente aceita Jesus, que a gente é um discipulado novo convertido, o que é que acontece? A gente passa a tomar ali primeiro o quê? O leite, o nestrogênio, vai ali devagarzinho, né? A gente não vai aguentar logo se vier logo aquela palavra, aquela ensinamento, logo do impacto, como se a gente já suportasse certas coisas, não. A palavra de Deus, ela vem nos lapidando aos poucos, nos moldando ao pouco, até o ponto da gente ficar maduro para suportar as adversidades e o que virão no dia a dia, na nossa vida cristã e espiritual, até chegar o dia de Papai do Céu nos chamar para o seu reino, né? É isso que eu aprendi, né? E agradeço aí a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Luciano, pela análise e a exposição dessas passagens. Vamos continuar, então, a irmã Luana, com os versículos 18 até o versículo de número 26. Posso? À vontade. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou. Ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou.
A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. O que eu vi nesses versículos, né, foi tudo uma questão de fé. Como Jesus viu a fé dessas duas pessoas, né, tanto do líder da sinagoga quanto da mulher do fluxo de sangue. O líder eu dei uma pesquisada e vi que líderes, né, não se humilhavam. E esse líder, ele se humilhou a Jesus e Jesus reconheceu a humilhação dele, que ele precisava desse milagre pela filha. E a mulher do fluxo de sangue me leva a ver uma questão sobre ter coragem, sobre ousar, né? Porque daquelas tantas pessoas que estavam ali, quantas não precisavam de um milagre? Quantas não queriam um milagre? Tiveram fé para ousar e tocar no manto de Jesus, né? Às vezes a gente vai à igreja, louva, faz tudo que o protocolo manda, mas não tem fé, não ousa, né? Então, o que eu vi nesses versículos foi isso, como Jesus, ele honra a nossa fé. Quando a gente se propõe a acreditar, né? A gente não sabe, não vê, mas a gente acredita, deposita a nossa fé em Deus. E ele trabalha para que tudo aquilo que a gente precisa e necessita aconteça. Bom, foi esse meu resumo. Obrigado, irmã Luana. Saudade das palavras da Luana aí para mim. Só um comentário, né, em cima dessa passagem que a Luana fez o seu comentário, né? Aqui nós temos a primeira ocasião em que um judeu, né, praticante ali do judaísmo, mestre da sinagoga, vai até Jesus. Até agora, Mateus ele se preocupou em relatar sobre as pessoas excluídas da sociedade, né? Os leprosos, os mendigos, os gentios, os galileus, aqueles que eram excluídos de Jerusalém, entre os nobres de Jerusalém. E é a primeira vez que, veja, o centurião, né, romano, que era também mal visto pela sociedade, ele, Levi, como o Luciano falou, que era o publicano, mal visto também pela sociedade judaica. Então é a primeira vez que a gente vê alguém da camada, né, sacerdotal não, da camada dos mestres, chegando a Jesus e implorando por esse milagre, que era a filha que estava doente e que acabou morrendo ali no meio do percurso. E o que é interessante é que no meio do percurso chega uma mulher também de outro grupo excluído, assim como os leprosos. Essa mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue, né, tinha que viver afastada da sociedade. Então, ela, assim como aquele leproso lá que foi até Jesus no meio da multidão pedindo para ser curado, foi um ato de loucura, um ato totalmente de corajoso e de fé. Estar numa multidão que se descobrisse que se ela era impura, ela seria certamente apedrejada, né? Ela estava correndo um risco de vida, mas ela correu em busca do milagre dela, em busca ali de sua salvação, né? Você vê que Mateus ele não dá muito detalhe sobre essa mulher, não fala, né, muito da história dela. É um relato bem sucinto. Quem vai dar mais detalhes sobre ela é Marcos e Lucas, que vai detalhar mais sobre a situação dessa mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para duas questões. Numa mesma passagem, Jesus está quebrando protocolos, quebrando barreiras, quebrando divisões sobre a questão dos rejeitados, a questão dos impuros. Veja, no meio do caminho ele encontra uma mulher impura, permite ser tocado por ela, concede a ela a cura, concede o perdão e libera ela para viver o resto de sua vida. Uma mulher que deveria ser repreendida, né, por ser impura e estar no meio da multidão, Cristo acaba perdoando, curando e salvando ela. E no final, depois de já ter passado por essa mulher impura, ele ainda vai lidar com outro ser humano que também estava em estado de impureza. Quem? A filha de Jairo, que acabara de morrer. Veja que a multidão, quando ele chega na casa de Jairo, está fora da casa dele, da casa da menina, né? Só está lá dentro quem? A mãe e a menina. Porque as pessoas não podiam ter o contato com o morto, senão seriam considerados impuros. Jesus ele chega lá quebrando mais um protocolo,
entra na casa da menina, chama Pedro, Tiago e João no barquinho e entra na casa da menina para ressuscitar a menina que já estava morta, enquanto que as pessoas lá fora zombavam dele. Então, na mesma passagem, o que Mateus está querendo resumir nessa passagem? Que ele veio para os doentes, ele veio para os impuros, ele veio dar vida àqueles que não tinham nem capacidade de pedir a ele para dar vida. E ele veio curar aqueles que não tinham capacidade e nem condição e nem previsão de encontrar a cura. Então, numa única passagem, Mateus está mostrando isso para os seus leitores, que Cristo é aquele que veio para os mortos e para os impuros, quebrando assim esses estigmas da sociedade e essas barreiras que tanto apreendiam aí o povo, né? E que infelizmente sofriam muito com isso, né? Então, assim, é uma passagem que chama muito nossa atenção, fala muito e permanece aí transformando nossas vidas. Alguém tem algum comentário a fazer sobre essas duas passagens que a gente acabou de ver? A minha parte ficou com Mateus 9, do 27 ao 34, mas antes eu gostaria de ler algo. Eu achei interessante sobre Mateus, sobre os temas principais que o livro de Mateus aborda, ao comunicar que aquilo que o Antigo Testamento pronunciou sobre o Messias foi cumprido na pessoa de Jesus. E assim, o livro dedica atenção especial à linhagem de Cristo, como está em Mateus 1. A linhagem real era muito importante para os judeus. Por isso, Mateus traça a genealogia de Jesus não apenas até Abraão, o pai dos judeus, mas até Davi. O livro delineia como deve ser a vida dos discípulos, como o Sermão do Monte e ensinos correlatados, apresentam não apenas um código de conduta requerido por Deus, porém, mais importante ainda, a qualidade de relacionamento que Jesus deseja ter com os seus discípulos. Essa parte aqui eu sublinhei bem, a questão de relacionamento com Jesus, foi o que eu destaquei no meu texto que eu vou ler com vocês. A palavra-chave, o reino de Deus, está relacionado ao tema do discipulado. Esse tema alinha a vida diária de cada discípulo com a futura vinda de Cristo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Porque vocês estão todos travados para mim. Estou ouvindo bem. Roger? Tá ótimo, pode continuar. Ouvindo? Tá tudo travado, tá bom. Então, olha só. Vamos lá agora ler a parte do 9. 9:27. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abrindo-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, aqui eu vejo algo de Jesus que assemelha-se também a outras passagens que nós lemos. Jesus, ele nunca chega assim, né? Nunca não, né? Mas geralmente Jesus não chega e já ele vai realizando um milagre. Ele sempre pergunta: o que queres que eu te faça? E aqui nesse caso perguntou se ele cria que Jesus poderia fazer aquilo. Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? É um atributo de Deus. Então por quê? Porque ele sempre fala dessa forma. Porque ele quer ouvir de nós, ele quer uma relação. Não é só questão de você ir com o objetivo de buscar uma bênção para si, mas o objetivo aqui é se relacionar com o abençoador, é se relacionar com quem vai lhe proporcionar o milagre.
E Jesus quer isso. Então, Jesus é muito fácil, né? Ele faz isso, cura a pessoa, ele faz isso e faz o que ele quiser nas nossas vidas. Mas a gente aplicando para a nossa vida diária. Ele quer que nós venhamos ir até ele, contemos o que está acontecendo, falamos o problema, mostramos a nossa fé, a nossa ida até Cristo já mostra a nossa fé, e pedir aquilo que é o milagre que precisamos, aquilo que precisamos. E o segundo ponto é a fé, né? Sem a fé, não podemos conseguir nada. Então, Jesus falou que ele conseguiu aquele milagre, eles conseguiram, né? Melhor dizendo, aquele milagre através da fé. E agora aqui na parte 32, a cura de mundo endemoniado e a blasfêmia, né? Ou em outras Bíblias também está escrito heresias dos fariseus. Então, ao retirarem-se, eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado, que é uma pessoa que ela era muda por causa do espírito ruim que habitava nela. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Eles ficaram perplexos por verem aquilo. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que se espelha os demônios. Então, assim, outras Bíblias dizem, né, que Jesus está fazendo isso em nome do diabo, né? Eles usam outra palavra, Beelzebul, se eu não me engano, ou algo assim. Então, aqui... Oi? Beelzebul. Isso, é isso mesmo. Então, aqui já começa o primeiro... o pecado que não é perdoado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você atribui ao diabo algo que é feito por Deus. Então, aqui nós temos uma heresia. E a gente pode ver isso de duas formas. E isso acontece muito hoje em dia também, só que de outras formas, como sendo nas igrejas. Palavras pregadas ou profetizadas que não são de Deus, no caso aqui o oposto, né? Que não são de Deus, e as pessoas falam que são de Deus, e não são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, e estão levando muitas pessoas, estão influenciando por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento da Bíblia, não têm o interesse de buscar e acabam indo por profecias, até por falsas curas, né? Por falsos milagres, por coisas que acontecem e realmente não são de Deus, né? Só que aqui é o contrário. Jesus estava fazendo e essas pessoas dizendo que não reconheceram nem vendo, né? Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados que viram e não creram, somos nós. Eles estavam ali vendo Jesus, vendo Cristo, vendo seus milagres, mas eles não creram nisso. E pior do que não crer, murmuravam e ainda falavam que era do diabo e não o Cristo. Então, esse é o resumo que Deus falou comigo até aqui. Obrigado, irmã Fernanda, pela sua exposição, né? É muito importante deixar isso claro, né? Porque é um tema muito confuso na cabeça de alguns cristãos, o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. E de fato é isso que você muito bem falou, atribuir coisas que são de Deus a outrem, né? Não só o diabo por atribuir ao homem, né? Ou qualquer outra coisa que não seja Deus, ou também o inverso, atribuir a Deus coisas que são procedentes do diabo, como você bem colocou aí na sua fala, né? Muito bom. Então, eu agradeço aí as participações de hoje, né, iniciais, dos nossos três irmãos. Deus continue abençoando. E vamos prosseguir, então, aqui agora com o capítulo 9, versículos 35 ao 38. Vejam. Depois de todos esses acontecimentos, Mateus ele chega num resumo aí no capítulo 9, dizendo o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região,
ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas e curando todo tipo de enfermidade. Quando via as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Isso aqui é uma conclusão, mais uma introdução de Mateus. Veja, o que ele está querendo dizer muito bem aqui? Desde que Jesus iniciou o seu ministério, ele tem curado, ele tem feito maravilhas, ele tem expulsado demônios, tem curado inúmeras multidões, inúmeras pessoas. Mas o que Cristo está fazendo aqui agora com essas palavras é que, além de Jesus, precisava se tornar, a missão de Jesus precisava se tornar também a missão dos seus discípulos. Jesus agora está querendo transferir a sua missão não só para ficar no seu ministério, mas transferir também para os seus discípulos aquilo que ele estava fazendo. Então é isso que a gente vai ver agora no capítulo 10. Jesus transferindo parte desta missão para os seus discípulos, a fim de que eles façam e pratiquem as mesmas coisas que ele pratica. Então, dando continuidade à obra que ele vem feito desde o início do seu ministério. E aí Mateus, ele coloca uma crítica muito pesada aqui agora, no versículo 35. Porque Jesus, né, no caso a crítica é de Jesus, né, mas citada por Mateus. Ele vai dizer que Jesus afirma que via as multidões e teve compaixão delas, porque a multidão era como ovelhas sem pastor. E qual é a crítica aí? O que é pesado aí nessa fala? Porque dizia-se entre os israelitas, entre os judeus, que Israel, sem Moisés ou sem um rei, era um bando de ovelhas sem pastor. Então, veja, quando Moisés, né, ele morre, o povo de Israel ficou meio agitado, meio preocupado, até Josué assumir o seu cargo. Quando Josué morre, o povo também volta a pecar, fazer cada um o que acha correto, até que Deus levanta juízes para guiar o povo. Então, o povo de Israel, sempre quando está sem uma liderança, sempre quando está sem um Moisés ou um rei, eles são como um povo, como ovelhas sem pastor, um povo que anda totalmente perdido. E o que Cristo está dizendo aqui é que, apesar de haver um templo, apesar de haver um sumo sacerdote, apesar de haver um rei na Galileia, um rei na Judéia, o povo parece que não tem liderança, parece que não tem pastor. E qual é a função do pastor? Né? Tanto na linguagem prática como na linguagem figurada. O pastor ele é responsável por alimentar, curar e trazer as ovelhas de volta para o aprisco. É basicamente isso a função do pastor. Desde quando a ovelha nasce até a morte. O dever dele é alimentar a ovelha, é curar a ovelha quando a ovelha está enferma e é trazer a ovelha de volta quando a ovelha se perde. Essa é a função do pastor. Lembra como é que Moisés teve um encontro com Deus na sarça ardente? Ele estava justamente indo atrás de uma ovelha perdida, quando Deus encontrou com Moisés e disse: vá agora atrás do meu povo que está no Egito. Moisés ele foi atrás de uma ovelha perdida e acabou recebendo a ordem para ir atrás de um povo, uma multidão, e trazer aquele bando de ovelhas rebeldes para o deserto, a fim de serem provados. Então veja que Jesus está colocando uma crítica aqui. Ó. Esses governantes que estão aí, esses sacerdotes, não são o que são. Não são líderes, não são pastores. Né? Então ele diz para os seus discípulos, né? Deixando implícito que os que haviam ali, né, sido comissionados não estavam cumprindo o papel que deveriam cumprir. Então, Israel precisava de pessoas que levassem a mensagem do evangelho, que levassem a Cristo para elas. E aí é quando Cristo, então, no capítulo 10 agora, vai comissionar os seus discípulos para uma grande missão. A partir de agora, então, a gente vai fazer a exposição do capítulo 10, um capítulo muito importante, é um capítulo totalmente voltado para o discipulado. Ele fala diretamente com os discípulos, mas ele também pode ser aplicado à nossa vida, no sentido de que somos discípulos de Cristo.
Então, vejam, vamos agora fazer a análise, né, a exposição do capítulo 10, prestando atenção em cada palavra de Jesus dentro do seu contexto, dentro de sua análise. Então, vamos lá. Ele termina o capítulo 9 dizendo: precisamos de colaboradores, trabalhadores para a colheita. E no capítulo 10, olha o que ele vai fazer. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de doença. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Ele comissiona os 12 que ele tinha escolhido para dar continuidade a essa obra. Mas veja, Jesus não está nem perto de morrer ainda falta muito tempo muito tempo de ministério. Mas qual é a intenção de Jesus aqui? É começar a treinar os seus discípulos para quando ele for ausente na ocasião de sua morte e assunção, os seus discípulos já terem tido a experiência do que eles vão enfrentar mais na frente. Então, Jesus está fazendo um treinamento de discipulado com seus discípulos, para que eles tenham em mente o que vai acontecer depois da morte e da sua ressurreição. E aí a gente tem a primeira lista dos apóstolos, né, no Novo Testamento. Lá em Mateus 4, Mateus só havia citado o nome de 4. Pedro, André, Tiago e João. Mas aquele da lista completa dos 12, né? A gente tem também em outras passagens bíblicas, né? Nos 4 evangelhos, na verdade, nós temos essa lista. Na verdade, minto. Nos 3 evangelhos sinóticos e no livro de Atos dos Apóstolos, porque o evangelho de João não traz essa lista dos apóstolos, tá? E a única mudança que a gente vai ver, né, sobre essa lista é o nome de um indivíduo chamado Judas Tadeu. Por exemplo, aqui na lista de Mateus, ele vai aparecer como Tadeu, mas na lista de Lucas, ele vai aparecer como Judas, né? O que nos faz entender? Que ele tinha um nome duplo, né? Assim como Mateus. Levi era um nome hebraico de Mateus, e Mateus era a versão grega de Levi, né? Não houve mudança de nome. É que as pessoas tinham 2 nomes, como Paulo tinha 2 nomes, Paulo e Saulo, né? Eu volto a frisar isso aqui, né? Tem gente que acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso nunca aconteceu, isso não é bíblico. Assim como Deus não mudou o nome de Levi para Mateus, nem de Judas para Tadeu, nem de Tadeu para Judas. Tá? Isso é um equívoco muito comum das pessoas. E depois dessa lista, né? E aí, Mateus ele já dá um spoiler, né? Aqui no versículo 4. Oi? Só uma pergunta. A mudança do nome foi do grego para o hebraico? Do nome de Levi? O que acontece é que Levi é um nome hebraico. Lembra de Levi, filho de Jacó, das 12 tribos, a tribo de Levi? Levi é o nome hebraico dele, é o nome dele de hebreu. Mas no grego, a forma de Levi, como ele era conhecido na língua grega, era Mateus. Por isso que a gente chama ele mais de Mateus, por causa da tradução para o grego, do que de Levi. Tá? Assim como Saulo. Saulo, o que é Saulo? Saulo é Saul. O nome Saulo e o nome Saul é o mesmo nome. Só tem uma variante ali, né? Mas o rei Saul e Saulo é o mesmo nome. Paulo é a variante grega de Saulo. Então, não houve mudança de nome. O que acontece é que em lugares diferentes ele era chamado de nomes diferentes. E como eu estava falando, né, Mateus ele dá o spoiler no versículo 4, né? Ele coloca assim: Simão o cananeu e Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. Então ele já está dizendo aqui bem no início que esse cara vai ser o traidor lá na frente, né? Dando um spoiler aí para seus leitores do Evangelho, né? Não dá nem para fazer aquele suspense, né? Qual é que vai ser, quem será, né? Porque Mateus já adianta já a informação aqui. Vamos lá, versículo 5, agora dando continuidade, então, ao texto. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Lembra que a crítica de Jesus, lá no versículo 9, no final, foi que Israel era como um povo que não tem pastor? Então, agora, o primeiro povo para quem ele vai comissionar os seus discípulos é justamente para esse bando de ovelha perdida que não tem pastor, para o povo de Israel. Não é que Jesus não quer evangelizar os samaritanos e nem os gentios. Ele quer, tanto é que desde o início do evangelho, ele tem curado samaritano, ele tem curado grego, assírio,
toda aquela galera lá. Mas a primazia das boas novas, a primazia do evangelho é do judeu. Ele vem inicialmente para o judeu, porque foram eles que receberam a promessa da vinda. Era eles que conheciam. Paulo vai lá em Romanos 10, quem tiver interesse depois, lê Romanos 10. Paulo vai fazer um discurso perfeito sobre essa questão da primazia dos judeus e o fato dos judeus terem rejeitado a Cristo, né? Nós, como gentios, fomos enxertados nesses galhos que foram arrancados da grande videira, que era Cristo. Então, veja, a prioridade de Israel, as ovelhas perdidas, que já faziam parte do aprisco, mas haviam se perdido. Então, o objetivo inicial é trazer essas ovelhas de volta. Isso nos remete a uma coisa muito importante hoje. Evangelismo é importante. Sair em campo é importante. Evangelizar pessoas que nunca ouviram falar de Cristo é importante. Mas mais urgente ainda é trazer de volta aquelas que algum tempo atrás estavam no meio do aprisco. Essas devem ter prioridade, porque faziam parte de nós. E por algum motivo se perderam, saíram do rebanho. Então veja que a prioridade era para essas pessoas. E depois a prioridade vai para os outros povos. Então ele dizia, versículo 7, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. De graça recebei, de graça vocês dão. Aqui Jesus ele já coloca a proibição da simonia antes mesmo da simonia começar. Falando para vocês que a simonia, né, vem de Simão, o Simão que quis comprar os dons do Espírito Santo lá no livro de Atos dos Apóstolos. É a compra de dons espirituais, é a compra de coisas divinas. Cristo já coloca essa proibição aqui, vocês não podem vender o evangelho. Vocês não podem colocar nada do que eu dei para vocês à venda. De graça vocês recebem, de graça vocês devem dar. Até porque de estelionatários Israel já estava cheio, de charlatões, e já tinha o templo, né? O templo de Herodes já estava cheio já de cobradores de dízimos, de ofertas e de sacerdotes corrompidos. Então, esses discípulos tinham que ser a diferença para esse povo. A diferença para esse povo que era aflito, esse povo perdido que estava passando por todas essas necessidades. E aí, no versículo 9, Jesus continua: não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa, nem muda de roupa, nem sandálias. Quem trabalha merece seu sustento. Bom, isso aqui, pessoal, é muito importante a gente fazer análise disso aqui, porque vamos pensar, hoje, um missionário, quando vai a campo, vai para algum país, será que esse texto se aplica a essas situações de hoje? Não. Isso é um texto específico para esta passagem. Veja que hoje, quando a igreja envia algum missionário, tem uma campanha evangelística, é óbvio que a igreja tem que estar preparada. É óbvio que tem que haver uma preparação. O que a gente vê nesse texto é que Jesus está ensinando aos seus discípulos a serem totalmente dependentes dele. Não levem dinheiro, não levem roupa, vão pela fé, porque pela fé vocês serão sustentados. E ainda hoje há ocasião, em algumas campanhas evangelísticas e muitos missionários que trabalham e evangelizam na base de Mateus 10, 9, sem nenhuma condição, sem nada. E pela fé são sustentados, pela fé são mantidos, porque acreditam no cumprimento dessa passagem. Versículo 11. Pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode ligar o microfone aí a qualquer momento, tá? E fazer o comentário. Rogério, Oi. a questão de Jesus ter ordenado aos discípulos, né, que não... moço, tem que baixar o teu aí. A questão de Jesus ter ordenado aos discípulos que não fossem para Samaria, evangelizassem primeiro ali a questão de Jerusalém, né? Porque ele mesmo fez questão de ir, ele pessoalmente, né? Porque ele sabia que iriam enfrentar uma barreira, como está lá em João 4, quando ele
vai no poço de Jacó, e quando ele começa a falar com aquela mulher samaritana, e a mulher, ele se revela Deus, né, para aquela mulher, e se fossem os discípulos, o cenário fosse outro, né? Realmente, tem essa questão também, né? Não que Deus não tivesse poder de livrar os discípulos desse perigo, né? Mas tem a questão da inimizade com os samaritanos, né? Que também é evidente. Mas a primazia aqui do texto, o foco do texto é a primazia dos judeus, das ovelhas perdidas, né? Os samaritanos não faziam parte desse grupo das ovelhas perdidas, né? Então eles são um grupo secundário, né? Essa questão é importante, sim, também, né? Jesus ele vai, né, em Samaria ali falar com a mulher, inclusive os discípulos vão depois dele, quando Jesus já tem preparado ali o caminho, né? Como bem apontado. Mas o fato de os samaritanos estar junto com os gentios coloca eles como um grupo só, ou seja, um grupo secundário, cuja o evangelho vai após os judeus terem ouvido, né? Então, essa questão da primazia dos judeus. Mas muito bem apontado aí também. Versículo 11. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Ou seja, não era na casa de qualquer um, tinha que ser uma pessoa de boa índole. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. E aí eu quero frisar um ponto importante aqui. Eu lembro que eu estava comentando essa conversa com o Eliel no ano passado, sobre essa questão de saudar com a paz, né? Nós temos o costume de saudar com a paz aqueles que compartilham da mesma fé que nós, né? Ou seja, os evangélicos, os crentes, né? Só que, escrituristicamente, com base na escritura, veja, esses discípulos, o que estão fazendo? Indo evangelizar. As pessoas não conheciam Jesus, não conheciam o evangelho, não sabiam nada daquilo, mas ainda assim eles chegavam com a paz do Senhor. Porque eles eram responsáveis de levar essa paz a esse povo. Então, será que nós não estamos errando quando também não compartilhamos a nossa paz, quando não saudamos com a paz os infiéis, aqueles que não fazem parte ainda do corpo de Cristo? Porque de uma coisa eu tenho certeza, eles não têm paz nenhuma para dar para a gente. A gente que tem paz para dar para eles. Então, veja que é triste, né, ver que a gente erra nisso, e é mais triste ainda a gente ver que tem certos tipos de cristãos que fazem dissensão até dentro do evangelho, né? Ou seja, se você não é da mesma denominação que eu não te saúdo com a paz do Senhor. Se você não está usando certos tipos de traje, eu não te saúdo com a paz do Senhor, né? Ou seja, que a gente vai parar com esse tipo de evangelho seletista, individual, egoísta e totalmente antibíblico, né? Eu sempre lembro que a gente estava lá no estudo lá, né, da Igreja Presbiteriana, e ele comentou isso, essa questão de saudar com a paz do Senhor, uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, mas que passa desapercebido aos nossos olhos, né? Versículo 13. Se o lar... Oi. Teve um domingo aqui em Recife mesmo, que eu fui lá na igreja de Santo Inácio. Aí eu... E falar a paz do Senhor para os irmãos. Minha internet é muito ruim hoje. Assim, de irmãos, por verem nossas vestimentas diferentes, quando eu, minha tia, minha mãe, inclusive, passávamos assim, sempre pelos mesmos irmãos, ou na ida ou na volta da igreja, falavam a paz do Senhor, dependendo da roupa que a gente estava. Se a gente estivesse com determinada roupa, não falavam. Se a gente estivesse com uma roupa que seguia o mesmo critério da religião deles, da religião não, né, da denominação, que éramos todos cristãos, eles não falavam a paz do Senhor. Então, isso era muito estranho. E agora descobri, né, como devemos também falar a paz do Senhor para as pessoas que não são cristãos. Uma coisa que eu nunca tinha passado assim pela minha cabeça antes. Essa questão das variantes, né? A paz do Senhor, graça e paz, isso é o de menos, né? Alguns falam só a paz, paz sejam com vocês, paz sejam convosco, né? Outros são mais modernos, chegam assim, paz, né? Aí faz o vizinho assim. Mas essa questão, né? Essa
Independe da forma como você fala, e a importância é o que você está querendo levar, né? Então, se de fato você tem a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, você leve, e não só em palavras, mas também em comportamento e atitudes, porque a pessoa vai sentir essa paz se você demonstrar, né? Estou ouvindo sim. Vamos lá, dando continuidade, então, se o versículo 13, né? Se o lar for digno de recebê-lo, permaneçam nela, senão retirem a bênção. Olha, você saúda, mas você também tem o poder de retirar. Então, se o lar for digno de receber você bem, amém, permanece. Mas se não for, retirem a bênção, porque vocês têm poder de abençoar e também têm o poder de retirar a bênção sobre eles. Então, veja aqui a forma como Jesus coloca isso. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los, ou ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Isso é muito forte, isso é muito pesado aqui, né? Vejam, essa questão de sacudir a poeira do pé era uma prática judaica, né? O judeu, quando ele fazia uma viagem para o exterior, para algum país, e no momento que ele entrava na fronteira de Israel, ele tinha o costume de bater a poeira dos pés para deixar a poeira da terra estrangeira lá e não adentrar em Israel com poeira de solo de pessoas pagãs, pessoas idólatras, né? Também tinham o costume de lavar os pés, né, sempre que adentrava em alguma residência, por causa da poeira que ficava nos pés, da sandália. Não existia tênis na época, né? Vocês imaginem como é que eram os pés das pessoas naquela época, né? As manicures e pedicures daquela época deviam passar um horror para limpar os pés daquelas pessoas que andavam empoeirada. A maioria das estradas não tinha asfalto, era poeira mesmo, parecendo São João de Meriti, né? O Garapu aqui embaixo era coisa terrível mesmo. Aí vocês imaginam, né? Então, essa prática que Jesus está dizendo, da mesma forma como isso é uma prática que vocês querem demonstrar que são indignos, que eles não são dignos de ser trazidos com vocês, da mesma forma, a cidade que rejeitar vocês, sacudam a poeira em sinal de juízo, porque no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, olha o nível que Jesus está colocando aqui, as piores cidades do Antigo Testamento, Jesus está dizendo que vai ser menos rígido com elas do que com as cidades que rejeitaram os discípulos de Jesus. Então, pensa nisso, quando hoje, em pleno século XXI, a gente vê países que são hostis aos evangelhos, que são hostis aos missionários, que vão evangelizar, vão fazer campanha, e são muitas das vezes perseguidos, presos, rejeitados, né? Países como Coreia do Norte, China, a antiga União Soviética, muitos países ali da janela 10x40. O que aguarda no dia do juízo para eles, enquanto muitas pessoas estão ali querendo salvação e muitos líderes estão impedindo essa salvação de chegar até eles, né? E aí, ele continua no versículo 16: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Imagina hoje você evangelizar para alguém e você chegar na pessoa assim: olha, eu tenho um convite para fazer para você. Eu quero te convidar para entrar ali num covil de lobo. A pessoa vai, com certeza, ficar assustada, escandalizada. Mas é exatamente isso a vida do crente. É viver em meio ao perigo, é viver em meio à hostilidade, ovelhas no meio de lobos. Hoje a gente tem um convite totalmente diferente do evangelho, né? Um evangelho em que o crente ele não está aqui para ser inimigo do mundo, ele está aqui para ser um superstar, ele está aqui para fazer fama, ganhar seguidores, ganhar fama, ganhar holofotes, ser amigo daqueles que governam o mundo na corrupção, né? Em que o discurso de Cristo aqui está sendo o seguinte: olha, eu estou convidando vocês, estou comissionando vocês para serem ovelhas no mundo de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tá vendo? É por isso que eu não
Por isso que eu não me chateio quando o pessoal fica me zoando aí de serpente aí, ó. Tá vendo? Porque a gente tem que ser a cabecinha lá. A gente tem que ser Mas você prudente como a serpente, né? E simples como as pombas. Aqui Jesus coloca aqui os dois opostos, né, do reino animal. Veja, Velho, oi. mas você não é serpente, sabe? Parte prudente, você é serpente na parte de causar mal. Não, nada disso, nada disso. Eu discordo desta afirmação. Então veja que as metáforas com os animais que Cristo está fazendo aqui, né? Ovelhas, serpentes e pombas, com suas principais características, né? A esperteza da serpente a simplicidade da pomba, né? Um animal muito barato, muito comum na Judéia. Então, continuando, versículo 17. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governadores e reis, mas essa será a oportunidade de falar meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Então, Jesus está alertando os seus discípulos aqui sobre o perigo, né, que eles certamente vão correr. Serão presos, serão interrogados, né? Então, aqueles discípulos, veja, eles estavam prestes a passar por aquilo tudo. Veja que essa era a pior missão de todas, né? Eu acho que até um soldado, né, que se alistou para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, esperava tanta hostilidade assim, né, dos nazistas ou dos soldados do eixo. Porque, veja, Jesus só está falando coisa ruim para os discípulos. Ele está chamando os discípulos, ó, vocês são meus discípulos, foram escolhidos a dedo, agora vocês vão se assentar em 12 tronos, vão ser meus colaboradores aqui do reino, vão ser servidos por anjos, né? Os outros vão servir vocês. Não, olha o quanto de coisa Jesus está falando para os discípulos que eles vão passar, que eles vão ter que enfrentar durante esse período de pregação do reino. Então é algo muito grave, é muito sério. Vocês serão escoteados nas sinagogas, serão julgados por governadores. Mas essa vai ser a oportunidade de vocês testemunharem ao meu respeito. E não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer, porque é o Espírito Santo quem vai conceder. Veja, esse texto, ele é um texto totalmente voltado à vida de discipulado. Ele se aplica ao contexto que Cristo estava falando com seus discípulos, mas também se aplica a todo o contexto, em todo o tempo histórico. Porque em toda a história, os discípulos de Cristo passaram pelas mesmas provações que aqueles 12 passaram inicialmente. Veja que no livro de Atos, Estevão foi levado, né, a julgamento, e o Espírito Santo concedeu a ele um discurso magnífico antes de morrer. Pedro e João, quando foram presos depois de curarem um paralítico, Pedro fez um discurso maravilhoso na frente do sumo sacerdote e do sinédrio, né, concedido pelo Espírito Santo. Então, com certeza, durante esse período aqui também, né, a gente não tem relato de como foi a experiência dos discípulos nessa missão aqui. A gente não tem nenhum evangelho, né, eles voltando e dizendo a Jesus tudo o que passaram. Com certeza eles disseram, mas não foi relatado. Mas certamente eles passaram por essas coisas, porque Cristo havia profetizado que eles iriam passar. E depois também, sua morte e ressurreição, eles voltariam a passar por aquilo também novamente, né? Versículo 21. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e o pai o seu próprio filho. Filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, Cristo está falando isso aqui diretamente para os 12. Mas a doutrina da perseverança dos santos, ela se abrange a todo aquele que professa a fé em Cristo. Olha, se você está achando que vai se converter ao evangelho, que vai ser meu discípulo para receber tapinha no ombro, para receber holofote, para ir em programa de televisão, para aparecer na Rede Globo, ser
ser alguém aí com fama, prosperidade, você pode totalmente desfazer esse conceito. Hoje em dia, né, pelos pluralidade, a multiforme do evangelho contaminado aí, né, que é um evangelho que satisfaz o apelo mundano, né, o pessoal conseguiu adaptar, né, conseguiu assim, corromper, não adaptar seria a palavra correta. Mas o que Cristo está dizendo é: vocês serão odiados. Vocês serão odiados. Vocês, investigadores, vocês são odiados. Eu sou odiado. Nós, da igreja, somos odiados. A gente vê o cumprimento disso em plena pandemia. Eu não quero aqui fazer um discurso vitimista, falando que é perseguição contra a igreja, porque é evidente que não é só igrejas evangélicas que estão fechadas, não são os crentes que estão impedidos de cultuar, mas a gente vê em casos em que estados, municípios, em que alguns protótipos de ditadores aí consideram essenciais, né, atividades ilógicas, enquanto que atividades religiosas, cultos, em que sua maioria são cristãos, não é considerado essencial. Sem uma justificativa lógica, sem uma justificativa plausável para fazer aquilo. Então, isso é uma amostra muito pequena do ódio que o mundo sente. É claro que existem irmãos nossos no mundo aí afora sofrendo muito mais do que nós, sem permissão de culto, sem permissão de falar o nome de Jesus. Nos países islâmicos, ou você professa a fé em Maomé, ou é bala. Né? Recentemente eu ouvi um testemunho de um menino de 5 anos de idade, 5 anos de idade, em um país no Oriente Médio, que colocaram um fuzil na barriga dele e falaram para ele negar o nome de Jesus, e o menino implorava dizendo: por favor, não me mate, mas eu não vou negar o nome de Jesus. Um menino de 5 anos foi metralhado na barriga e não negou o nome de Jesus. 5 anos de idade. Então, é a doutrina da perseverança dos santos. Eu pergunto a você: que criança de 5 anos, frente à morte, não vai pedir por socorro ou até, né, mudar de ideia? Mas não era uma criança qualquer, não era um menino qualquer, era um selado, era um escolhido, era um santo. E Cristo disse que aquele que perseverar até o fim seria salvo. Então, é nessa doutrina que nós acreditamos, que nós havemos de perseverar, seja em qualquer circunstância, em qualquer situação, como esse garoto de 5 anos, que deu um grande exemplo para nós. Né? Veja que isso independe de idade, né? Tem a ver com a fé. Versículo 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Veja, essa fala de Jesus é muito problemática. Tem várias Bíblias que dão muitas explicações sobre o versículo 23. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Que ele vai voltar antes que os discípulos terminem, né, de pregar em todas as cidades de Israel. E aí, se você pegar a NVT, ela dá 4 possíveis explicações para esse versículo. Se você pegar a arqueológica também, se você pegar a apologética também, se você pegar a plenitude, também vai dar possíveis explicações. Mas o que o texto, de modo bem simples, está querendo dizer, o que Jesus está querendo dizer aqui, ele não está se referindo à destruição do templo, ele não está se referindo à sua segunda volta, não é isso. Vamos ser lógicos aqui, ó, vamos raciocinar comigo. Ele está enviando, né, os discípulos para pregar em todo o território de Israel. Ele está falando: olha, antes que vocês terminem de pregar em todas as cidades, eu vou voltar e me encontrar com vocês. Porque talvez na ideia dos discípulos, eles pensavam que eles iam pregar por toda a Judéia, Samaria, por tudo, até se encontrar com Jesus de novo. Vamos lembrar que isso aqui é uma situação que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, tá? Ele está dizendo: ó, eu vou enviar vocês e vocês vão ficar um tempo sem se ver. Mas fiquem tranquilos, porque antes que vocês terminem de visitarem em cada cidade de Israel, eu voltarei ao encontro de vocês antes. Né? E para onde foi Jesus durante esse período? O que Jesus estava fazendo enquanto os discípulos foram enviados? Bom, a resposta a isso a gente vai ver no final da aula de hoje. Eu vou responder para vocês o que Jesus estava fazendo. Tá? Só não vou dar spoiler agora não, segura aí.
24. Esse versículo 24 e o 25 são perfeitos. Escuta aí, escuta aí. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo, é suficiente ser como seu mestre e o escravo ser como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Então, o que Jesus está dizendo em palavras bem simples aqui? NTLH agora. Agora eu vou baixar NTLH. Rapaz, se eu, o mestre de vocês, o Senhor, fui chamado de Beelzebu, se preparem para ouvir coisa pior. Sabe por quê? Porque um escravo não pode ser maior do que seu senhor e nem o discípulo ser maior do que o mestre. Então, eu não pude ser chamado de coisa pior do que vocês vão ser chamados. Então, se eu fui chamado de Beelzebu, se prepare que vocês vão ouvir coisa pior. E isso nos fala, né? Isso nos traz um conforto, na verdade, né? Porque olha aí no século XXI, o quanto de nomes que nós somos chamados, o quanto nós somos estereotipados, né? São tantos apelidos bonitos, tantos apelidos legais que entram, né? Retrógrados, né? Idiotas, imbecis, bando de tolo. Esses são os mais gentis, né? Que a gente recebe. Os mais carinhosos, hein? Então, esses são os mais carinhosos, né? São aqueles mais que a gente tem mais carinhosos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ó, não esperem elogios do mundo. Não esperem, vocês não vão ser elogiados pelo mundo. Eu estou enviando vocês para um covil de lobo, estou enviando vocês para a morte, estou enviando vocês para a perseguição. Então, se você quer tapinha no ombro, se você quer ser elogiado, quer receber homenagem no programa do Faustão, quer ter um espaço no Jornal Nacional, desiste, meu irmão. A não ser que você vá ter lá um espaço falando mal de você, aí sim, né? Aí eu lembrei de uma fala recente do presidente da República, que perguntaram para ele em que ocasião ele demitiria um ministro dele, né? E ele disse assim para a pessoa que perguntou, né? Eu só demitiria um ministro meu se ele fosse elogiado pela Globo ou pela Folha de São Paulo. Eu lembrei automaticamente dessa passagem em que Jesus está dizendo isso. Um discípulo que é elogiado por seus inimigos, ele não está fazendo o papel certo. Ele não está servindo ao mestre. Ele não está no papel certo. Ou ele está lutando pelo outro lado, ou está lutando por outro. Mas não dá para agir, não dá para servir a dois senhores, né? Então, galera... Oi. Essa fala, né, esse comentário é muito importante porque tu citou também Atos dos Apóstolos, né, e esse versículo, essa passagem que Jesus está falando isso, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando os discípulos foram presos, mas pregaram no Sinédrio, foram ameaçados de morrer, né? E quando Gamaliel intervém na situação, eles apanham, mas depois de serem açoitados, escoteados, eles saem dali contentes, porque se acharam dignos pelo amor ao Evangelho. Né? Aí muitas vezes hoje é totalmente o contrário. O camarada sai para evangelizar ou não, e por causa de qualquer coisa, o camarada já está se vitimizando. Já apela para o vitimismo, né? Jesus já está dizendo aqui, ó, não sejam vitimistas. Eu já estou avisando a vocês para onde vocês estão indo, o que vocês vão receber. Então não venham reclamar depois, não venham com um discurso de vitimismo, porque vocês estão indo, eu estou enviando vocês para uma guerra. E numa guerra você tem que estar preparado para tudo, né? Fala, Rayan. Eu ia falar, na verdade eu esqueci o nome do homem, mas acho que você vai lembrar. Foi uma das aulas da EBD, na época da Campeões da Fé, que você estava ensinando sobre um homem que ele estava por um tempo, o povo parou de perseguir ele se questionou se ele estava sendo cristão de verdade, porque o povo tinha parado. Só que eu esqueci o nome do homem. John Wesley. Você lembra? John Wesley. John Wesley.
se questionou porque o pessoal parou de seguir ele e se ele estava sendo realmente cristão de verdade, como o pessoal tinha parado, entendeu? E a gente percebe que a lógica, né, da perseguição cristã. Eu ia fazer esse comentário agora, e você começou a falar. O John Wesley, né, tem um relato dele que teve um tempo que ele parou de sofrer perseguição, parou de sofrer ameaças, e ele estava orando na sala de estar dele, pedindo a Deus, perguntando a Deus se estava tudo bem, se ele estava de acordo com a palavra de Deus. Na hora que ele estava orando, uma pedra cravou na janela dele, quebrou o vidro da janela dele, e aí foi a resposta da oração dele na hora. Não, você continua fazendo seu trabalho bem, você continua sendo odiado, fica tranquilo que você ainda tá no eixo, né? Você vê, é loucura. É loucura. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de vida, é por isso que Paulo fala, o evangelho é loucura para o mundo. Porque quem é que quer viver nesse mundo em oposição ao sistema do mundo? Ninguém. As pessoas querem tirar vantagem dele. Mas nós não, nós somos oposição ao mundo. É Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é não ser conformado, né? É ver certas coisas e realmente se sentir enojado. Mas vamos lá, continuando. Então, não esperem elogios do mundo. Quando você for elogiado pelo mundo, vá orar, porque tem coisa errada na sua vida que precisa ser consertada, tá? O Luciano quer falar. Hoje... Quem quer falar? Luciano. Tá escutando? Ah, pode falar. O apóstolo Pedro, ele não falou, né, que nós vamos na contramão do mundo. Quer dizer, não tem como... É verdade. Totalmente inverso, né? É isso aí. Não tem como. É totalmente algo impensável, né? Mas vamos lá. Continuando. 26. Agora Jesus vai confortar os seus discípulos, falando para eles não ter medo do que estão pela frente. Vejam. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem aos telhados. Jesus está dizendo para eles anunciarem o evangelho de uma forma que não seja preenchida com ocultismo ou com segredos, mas de forma clara e evidente para que todos possam entender. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar a alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Foi o que exatamente Pedro ele disse, né, quando foi interrogado também, né? Convém agradar a Deus e não ao homem, né? Porque no final das contas, quem lança o corpo do homem no inferno é Deus, né? E isso desfaz também a ideia aí de alguns cristãos que diz que Deus não lança ninguém no inferno, né? E não bate com o que Cristo está dizendo aqui. Quem sela o martelo é o juiz, né? Então, é ele quem dá aí o veredito, né? Então, vamos lá. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Veja que Jesus está dizendo aqui o que ele disse lá no capítulo 6, versículo 23. Não andeis ociosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, olhar para os lírios do campo, para as aves do céu. Aqui ele está usando o mesmo conceito aqui com os pardais, né? No sentido de que vocês são muito mais valiosos, vocês serão protegidos, vocês serão guardados. Então não temam essas coisas que hão de acontecer com vocês. Vai acontecer, mas não tenham medo. Fala. Como ele disse, né? Nas bem-aventuranças, no versículo 10 do capítulo 5. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles é o reino dos céus, né?
Exatamente. Bem-aventurados que só têm por causa de Deus, porque deles é o reino dos céus. Exatamente. O Sermão do Monte é a pregação mais maluca que alguém já pregou na história. Eu costumo dizer. É a pregação mais doida de toda. Não tem coisa mais absurda do que o Sermão do Monte. Porque Jesus ele está colocando o normal do mundo no inverso. Felizes são os perseguidos. Felizes são os que choram. Felizes são os pacificadores. As pessoas que eram mais infelizes na sociedade, Jesus está dizendo: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. É a pregação que coloca o mundo de cabeça para baixo, que ela é tão verdadeira e poderosa até hoje. Você pode observar, não tem coisa mais absurda em toda a Bíblia do que o Sermão do Monte. Tanto é que, de todas as pregações de Jesus, ela continua sendo a mais famosa de todas e até a mais fácil de ser decorada, né? As bem-aventuranças aí. Vamos lá, continuando. 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui, também o negarei diante do meu Pai. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Aqui parece que Jesus está entrando em contradição, porque ele está enviando os discípulos para levarem a paz, né? Paz do Senhor. Mas aqui ele está dizendo agora que eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer dissensão. Eu cheguei para causar discórdia, né? Mas vamos entender a linguagem que Jesus está dizendo aqui. Veja, não dá para ser Jesus e viver em paz com o mundo. Não dá para ser discípulo de Jesus e viver em paz com o mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Veja, o mundo está em rebelião contra Deus desde o Éden. O homem está em guerra contra Deus desde o Éden. Não foi Deus que começou essa guerra, não. Foi o homem. Foi o homem que se rebelou contra Deus. Não foi Deus que se rebelou contra o homem. Então, vocês agora estão sendo enviados para essa guerra, para vencer essa guerra. Vocês são embaixadores da parte ofendida. Quem foi ofendido no Éden? Foi Deus. Deus foi o ofendido, né? A ofensa permaneceu do Éden até a cruz. Durou a ofensa. É isso que Paulo vai falar, né? A ofensa durou até Cristo. Agora vocês vão vencer essa guerra. Porque não tem como. Se vocês forem para o mundo como o mundo, vai ser água com água, vai se misturar. Mas eu estou enviando vocês ao mundo como água no óleo, em que as duas camadas não vão se misturar uma com a outra. Então, vocês vão viver em inimizade constantemente numa guerra infindável. Então, é isso que Cristo está dizendo aqui. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a dissensão, eu vim trazer a guerra, né? Eu vim trazer a discórdia. E essa guerra, ela é em todas as esferas. Olha só, ele vai citar agora o texto de Malaquias, capítulo 7, versículo 6. Ele vai dizer assim, ó: vim pôr o homem contra seu pai, filho contra a mãe, nora contra a sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa. Cristo está querendo dizer aqui duas coisas. Que nem todo mundo de uma mesma residência é salvo. Nem todo mundo de uma mesma casa é pertencente ao reino. E por isso ele vai estar em conflito com essas pessoas que não aceitam a pregação do evangelho. E que, segundo, né, eles estarão lutando nesta guerra, defendendo a causa de Deus, defendendo a parte ofendida, né? Então, e para finalizar esse grande discurso de Jesus, essa preparação de Jesus ele vai finalizar da melhor parte. Porque, veja, você só aceita essas ordens que ele acabou de dizer aqui. Ninguém é maluco, ninguém é doido em sã consciência de cumprir tudo isso aqui se a pessoa que está dando a ordem não for alguém. Por exemplo, se for alguém semelhante a mim falando para eu passar por tudo isso aqui em vão, eu não vou seguir, eu não vou obedecer, eu não sou maluco. Um soldado obedece ao seu general. Um discípulo obedece ao seu mestre. Só que as ordens que Cristo deu aqui vai além da ordem de um general, vai além da ordem de um profeta, vai além das ordens de um sacerdote. Não tem lógica.
E o que ele vai dizer no 37 é o que é o mais absurdo ainda. Olha o que ele vai dizer. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Cristo está pegando aqui o quinto mandamento, né? Que é honrar pai e mãe, e dizendo o seguinte, ó, esse mandamento aí está abaixo de mim. Porque para o judeu, a família é o que ele tem de mais valioso, é o que ele tem que amar acima de todas as coisas nesse mundo. Tanto é que é uma lei prevista em mandamento, honrar pai e mãe, né? Se você honra pai e mãe é porque você é filho, então um dia você também vai ser pai e mãe. Então veja aqui, abaixo de Deus está a família. Mas o que Cristo está dizendo aqui? Que ele está acima da família. Logo, se ele está acima da família, o que Cristo está dizendo aqui, pessoal? Indicando a posição de Deus. Exatamente. Ele está reivindicando a posição de Deus. Exato. Desculpa. Ele está reivindicando a posição de Deus. Amar a ele de todo o teu coração, entendimento e alma. Não é esse? Acima da família só tem esse. E o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: quem ama mais a família do que eu, não é digno de mim. Então, eu sou Deus. Eu sou Deus. É isso que ele está fazendo aqui. E para quem ouve aquilo, é escandalizante, né, para o judeu da época. E além disso, ele está dizendo, se preparem para morrer. Porque quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Então, a trajetória com Cristo é uma trajetória a uma morte trágica. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão desta vida, por minha causa, ganhará a vida. Então, o que Cristo está dizendo aqui é, abram mão dos seus sonhos, de suas vontades, de seus desejos, de seus prazeres, para viver a vida que eu sonhei para vocês, que eu planejei para vocês. Então, viva para Cristo aqui e Cristo vai lhe recompensar na vida futura. É isso que ele está querendo dizer, finalizando. Né? E ele continua, né? Quem recebe a vocês, recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Então, os três estão conectados, Pai, Filho e nós. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa e certamente não perderá a sua recompensa. Então, veja aqui, apesar de todas as coisas que Cristo estava dizendo para os discípulos que eles iam enfrentar, ele conforta os seus discípulos com essas palavras de que o que eles têm a ganhar é muito mais do que o que eles têm a perder. E aí, então, Jesus despede seus discípulos para essa missão. Eles agora vão passar um período longe do Mestre, nesta missão, passando por essas coisas. E agora eu respondo a pergunta que eu fiz para vocês. E Jesus foi fazer o que durante esse período? Né? Até se reencontrar com os discípulos de novo. Capítulo 11, versículo 1. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. Então, Jesus, ele permanece ali na Galileia, pregando, ensinando e curando, enquanto os discípulos foram enviados para todo Israel, as 10 tribos de Israel. E Jesus fica ali no mar da Galileia até o tempo deles voltarem. Então, aí está respondida a pergunta, o que Jesus estava fazendo durante esse período. Amém? Então, assim, nós finalizamos a exposição do capítulo 10 do livro de Mateus. Espero que todos nós possamos sair daqui mais edificados e mais certos da nossa posição nesse mundo como discípulos de Jesus, o que tem preparado para a gente, as coisas que nós enfrentamos, que vamos enfrentar e o que está para vir por aí. Vamos lá, agora eu vou abrir para comentários, perguntas, críticas, desabafos. Acho que a gente deveria tirar uma foto. Eu achei bastante interessante no capítulo 11, no primeiro versículo,
Na versão que eu estou com a Bíblia Palavra-Chave agora, né? Aí diz assim, e aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quer dizer, ele disse, ó, antes de vocês pregarem nas cidades que vocês estão conhecidos, eu vou pregar. E aí é justamente o que aconteceu lá em Samaria, né? Exato. Quando os discípulos foram pregar, o próprio Cristo já foi quem abriu as portas. Sabe? Exatamente. Né, onde tem uma parte que a Fernanda leu, que é dos cegos, né, e um mudo. A gente vê aqui também que há tipos de enfermidades que são enfermidades naturais e há tipos de enfermidades que são espirituais, ou seja, essa pessoa ele não falava porque ele estava preso por demônio, o demônio estava sobre ele e impedia que essa pessoa falasse, ou seja, prendia todas as cordas vocais dele. E a gente vê hoje aí muitas pessoas que a gente olha e vê que assim não são enfermidades naturais. A gente vê que tem coisas que são sobrenaturais. Uhum. Né? E talvez mais na frente também, né? Quando você falou das searas e os ceifeiros, porque eu creio que o mesmo Deus o mesmo Cristo que atuou na época, que o libertou e enviou os discípulos, é o mesmo Jesus que quer que hoje nós possamos estar dando lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Deus ainda quer continuar libertando pessoas que estão aprisionadas por Satanás nos dias de hoje. Não é? Uhum. Ele ainda faz, né? Ele não quer, ele ainda atua, né? Em todo mundo, né? Agindo por meio da igreja, né? Então isso é muito verdade, né? A continuação da seara dos dons, né? Que o evangelho isso só vai terminar na vinda gloriosa de Cristo, né? Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, né? Foi ótimo estar com vocês hoje, graças a Deus por essa aula. Semana que vem a gente vai ter um convidado especial aqui, então não percam, porque quem vai dar aula semana que vem não serei eu, vai ser um convidado especial e vai estar fazendo a exposição dos capítulos 11 e 12 para a gente aqui, ok? Então, galera, você que nos assiste pelo YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, segue também nossa página no Instagram e se quiser aparecer aqui nas nossas aulas, é só entrar no nosso canal no Telegram, tem um link aqui na descrição do vídeo, e também baixar o aplicativo Zoom, que é o que nós usamos aqui para a aula, para você participar todas as terças-feiras, às 19 horas. E vocês que já participam, compartilhem com mais pessoas, para que mais pessoas possam fazer parte também desse grupo de examinadores e investigadores da Bíblia, que tem crescido e servido para edificar a vida de muitos, em muitos lugares. Amém? Eu vou pedir, então, para o irmão Eliel, né, ele vai estar aqui, para orar, para a gente iniciar a aula de hoje. Pode ser, irmão? Finalizar. Finalizar, desculpa. Eu estou dando aula desde 13h15 da tarde, sem parar, aí eu ainda estou no pique aqui, mas vamos lá. Eu pensei que ia fazer uma vigília hoje. Mas vamos lá. Saúde a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né, nessa aula de hoje. E assim oremos. Justo e soberano Deus, aqui estamos diante de Sua santa e maravilhosa presença. E agradecendo o Senhor pela rica oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de podermos passar esse tempo, esses minutos, examinando a Tua preciosa palavra. Continua, Senhor, dando o Evangelho para ser da Tua palavra. Continua abençoando a cada um de nós, dando sabedoria e conhecimento da Tua palavra para fazermos, Senhor, aquilo que tem no nosso coração, ser discípulo Teu e pregar a Tua palavra. Continua nos ajudando e possamos esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecar que nós tivemos. Em nome de Deus.
Like a shepherd, you will lead us to the other side. You are who you said.